Boa tarde, povo lindo, povo brasileiro. Tudo bem? Graças a Deus. Mais uma live. Graças ao Senhor. Estamos fechando o mês de outubro, encerrando esse tempo, né? E uau! Um tempo aí de muita expectativa, um tempo em que nós estamos guerreando, lutando, um tempo em que nós fomos convocados, a terra brasileira, convocados a prestar a atenção, dar a atenção a algo muito relevante, muito importante. E nós, como Instituto Yahvé Shalom, nós fizemos esse mês de outubro falando da educação por princípios, como nós trabalhamos também com a educação de princípios e, como eu sempre digo, nós somos educadores. Antes de sermos pastores, antes de sermos ministério apostólico, profético, evangelístico, nós somos educadores. E isto não é o porquê eu quero ser uma educadora, não. É porque existe a ordem de princípio. E quando nós andamos na ordem de princípio, alinhados à ordem de princípio, nossa mente passa a entender certas coisas que passam a vida, às vezes a pessoa nem presta atenção. Mas a ordem de princípio, ela vem trazer para nós que o nosso primeiro educador, o que criou todas as coisas é Deus. E quando Deus, você faz a leitura de quem Deus, como o Pai educador, muda muita coisa dentro de você. Muda muita forma de você processar os ensinos que você recebeu, coisas que você buscou na sua vida inteira, sabe, Kizzy? E que você começa a olhar com, acredito, dando um pouco mais de propriedade, né? De ênfase, de destaque as coisas por princípio. Então, por princípio primeiro, o alfa, tudo está em Deus. E Deus começou essa educação como paternidade já no céu. O mês todo eu falei um pouco sobre essas guerras, né? Essas batalhas de planos no céu, como tudo começou, desceu para a terra, aí Lúcifer ficou sem luz, pagou a luz dele, por quê? Porque ele não respeitou aquilo que era dado e ordenado por Deus. E a gente aprendeu muito sobre a ordem, né? Ordem, ordenança, tudo aquilo que Deus fala, como Deus quer que aconteça, seja e aconteça, e nós muitas vezes, né, fazemos tudo com um processo mental, fatores emocionais, um desequilíbrio das coisas, um desajuste e aquilo que equivale, aquilo que precisa ser visto, né, como algo que vai fazer você progredir. E daí não acontece. Por quê? Porque a mente está cheia desses temas. A mente está cheia, está poluída de coisas, de aprendizagens, de conceitos, religiosidade, dogmas, tudo está guardado dentro dos depósitos da nossa mente. E como a gente processa tudo isso? A gente precisa do conhecimento, porque o conhecimento ele vai desconstruir e também vai construir algo. O conhecimento é tirar você do perecimento. Quando você está perdido, e todo ser humano deve entender, né? Será que eu estou andando nessa terra, Darlene, perdido? Lourdes, não, eu preciso me encontrar. E o conhecimento, ele traz essa aprendizagem. Por isso, você faz um tratamento de cura, você faz um tratamento que seja psicológico, você está ali, por quê? Porque você quer que a sua mente emocional, ela esteja alinhada, porque ela faz muito barulho. A nossa mente emocional, ela faz muito barulho. Essa nossa tríade
ela é composta pelo espírito, pela mente e pelo corpo. Então, a nossa tríade precisa muito ser conhecida de nós. É quando eu olho para dentro e vejo, nossa, quanta conturbação emocional. Por quê? Porque você recebeu uma educação que, ao invés de te direcionar para as coisas progressivas, qualitativas, não, você acabou ficando dentro de você com muita ocorrência e precisa, por isso sim, programas que são feitos para ajuda. E nós, seres humanos, precisamos de ajuda. Em todo momento, uma pessoa que diz que não precisa de ajuda, ela já está dizendo que ela é uma pessoa orgulhosa. Quando ela não quer ouvir algo que lhe ajude, ela se resolve sozinha, ela faz tudo com a mente que está cheia de poluição e ela praticamente, infelizmente, né, ela cria ideias. E criar ideias debaixo de em cima de uma base doente, ou você ter um relacionamento com alguma pessoa na base da sua doença, da sua desordem emocional, você não está emanando aquilo que é produtivo, é bom. Na verdade, você tem que dar uma olhada no que você está produzindo, né? Quando a gente passa a olhar para dentro, a gente começa a perceber, será que eu estou produzindo coisas boas? Ou será que eu estou produzindo coisas ruins, né? E a gente tem que ser sincero. Não adianta você querer ser sincero com o outro se você não é sincero com você. Primeiro você tem que ser sincero com você. Tira essa máscara de hipocrisia, sai de um sistema de demanda e começa você a olhar que você é o propósito. E isso é muito bom, né, Lourdes? Quando a gente entende que nós somos o propósito. E quando nós somos o propósito, nós não somos a demanda. Não, nós somos o propósito e não a demanda. Então, a demanda vai colocar você no automático. A demanda vai fazer você fazer tudo da forma como pessoas querem que você faça. Você não vai ter o seu valor. Quem é você? Quem é você? Ou quem você é? Quem? Você tem uma resposta para você dar de quem você é? Você tem uma resposta para o outro? Não, para você mesma. Você precisa dar uma resposta, Fabiola, para você mesma. Sabe, é importante a gente olhar para isso, porque isso está dentro da palavra. Jesus, ele não se justificava, ele não ficava lá fazendo uma tempestade no copo d'água com nada. Simplesmente ele era direcionado por aquilo que ele era, como ele era, conforme ele tinha que cumprir com a proposta dos céus. Ele era o propósito. Então, Deus veio, Deus colocou um reino para nós. E através de Jesus, nosso mestre, nosso mentor maior, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era um Deus humano. Ele estava ali, mas com toda a humildade, para nos explicar, para nos ensinar, para nos fazer olhar para dentro de nós e podemos dizer, carregamos valores? Carregamos joias preciosas? Temos valor. Teu valor excede. Só que se você não conhecer você dentro de você, nunca vai parar para você pensar o tanto de riqueza que você carrega. Aí você vai ficar aí, sabe? Numa zona de medo, de procrastinação, de achismos. Achismos é dúvida. Então, se você duvidar de você mesmo, como é que você vai dar crédito a alguma coisa? Então, tudo que vem, tudo é dúvida. Então, é complicado isso, né? E a gente está num tempo em que nós precisamos muito olhar para dentro de nós. Pegar, cavar, explorar esses valores. Eu estou aqui e sou uma educadora porque eu sou uma pessoa que
tenho uma missão. E a minha missão é levar conhecimento, esse conhecimento à luz da palavra, o conhecimento da educação intrapessoal raiz genuína, fazer com que você esteja em processo de cura e de libertação. E essa metanoia que a gente precisa viver, que a gente precisa sofrer, né? Uma mudança sempre gera um sofrimento. A palavra conhecer significa, um dos significados da palavra conhecer é sofrer. Para que eu conheça alguma coisa, eu tenho que sofrer. Você tem que se esforçar. Você tem que olhar como um processo de esforço. Fica aí dentro da sua casa com o braço cruzado, sem fazer nada, sem se esforçar para nada, sem você obter a força para você resultar. Você vai olhar e vai muita gente progredir e você vai ficar invejoso. Por quê? Porque você não progride. Porque você não produz, você não progride. Então, assim, precisa você olhar para você. E você precisa dar valor àquilo que Deus já deu valor. Deus deu valor. Já escolheu você antes de você nascer. Já tinha colocado você para ser uma árvore dentro de um país, de um território, de uma esfera territorial. Eu sou brasileira e eu amo. Já parei para me pensar. Darlene, você já parou para você pensar? Fala aqui para mim se você já parou para você pensar. Que amor é esse, gente? E de uns tempos para cá, eu tenho analisado, tenho entendido isso. Que Deus tem chamado a nossa atenção, sabe, para amarmos a pátria, amarmos a nossa bandeira, prestar atenção nas cores da nossa bandeira. E é interessante isso, porque às vezes você, mora numa cidade, quer dizer, nasceu numa cidade e você nunca nem prestou atenção, que raiz você é, nascido daquela cidade. Mas antes de você nascer naquela cidade, Deus fez uma escolha de colocar você, teus pais, para que você nascesse num território. Uma cidade é um território, um bairro é um território, uma localização, um estado é um território, uma nação é um território. Então, esse território maravilhoso, poderoso, apaixonante, uau, cheio de natureza, cheio de vida, que emana. Você sai na rua, você vê o verde, você vê as cores, você vê o céu, você vê, por mais que tenha alguns arranha-céus, mas você vê, você coloca o teu olhar, você põe a mão. Tem muitas cidades, gente, muitas nações que não tem esse verde, que não tem esses lugares lindos, poderosos de natureza para a gente visitar, explorar, conhecer. Não, cachoeiras, rios, plantações. Meu Deus, quando você sai para a estrada, que você pega e vai para uma outra cidade, uau, principalmente eu que sou do norte do Paraná, quando volto lá para minha cidade, que eu nasci, uau, gente, é linda a estrada, poderosa, aquele cheiro de terra, aquele cheiro de mato, aquele cheiro, sabe, é vaca, é boi, é galinha passando, sabe, na frente das estradas que a gente às vezes passa, por umas estradas mais reservadas, indo ali por ventania, a gente vê, E tem cidade, gente, tem lugares, tem nações, que não tem mais nada disso, não. Então, assim, nosso Brasil é muito produtivo. Nosso Brasil, o nosso país. E eu tenho prestado atenção e tenho conversado com algumas pessoas que de uns tempos para cá tem despertado algo sobre a nação, sobre o Brasil. E não é por causa agora da política, não. Tá? Já vem acontecendo antes já. Um despertar, um olhar, uma vontade de estar, de pertencer. É muito legal isso, é muito bom, isso é qualidade de vida, os nossos mares, os lugares, Meu Deus, gente, esse Brasil é demais da conta.
E a gente olha e a gente diz, é verde, amarelo mesmo, é azul, é branco, e tem a palavra que é a palavra, duas palavrinhas, chaves, chaves, como origem da nossa bandeira. E você sabia que o lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, tem uma inspiração dentro de uma frase de um criador filosófico, ele é filosófico e positivista. E olha que interessante, né? O amor por princípio e a ordem por base. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim. Gente, isso é fantástico. Eu comecei em outubro falando sobre a nossa bandeira. E hoje eu quero falar, encerrando, né, esses estudos, né, falando aí da educação por princípios. Nós vamos continuar falando da educação por princípio. Nós vamos continuar dentro do nosso propósito como Instituto Yahvé Shalom. Nós vamos ensinar muita coisa, porque nós somos uma educação que, para os tempos que nós estamos vivendo, é de suma importância você entender que educação intrapessoal, esse olhar para dentro, na tua raiz, e você se ver como uma árvore, para você poder desenvolver e frutificar, produzir e frutificar. O desenvolvimento já é a tua produtividade. Então, você não tem um organismo parado, você tem um organismo ativo. Então, nós vamos continuar com vários temas do Instituto Yahvé Shalom, que trabalha com cursos, seminários, com toda uma literatura dentro da educação intrapessoal, raiz genuína. Então, esse mês, educação por princípios. Uau! Nós temos ainda até o dia 31, né? Semana que vem, quer dizer, domingo é um marco para todos nós. Segunda, temos live ainda. Então, depois nós vamos escolher um outro tema que será abordado daí para a gente trabalhar. Então, isso vai ser muito importante. Agora, quando eu paro para colocar o meu olhar, discorrer a minha visão, ler, tá? E entender o amor por princípio, ó, dentro de uma nação, porque uma bandeira que carrega um lema, ela está não só carregando, né? Porque a bandeira representa a nação, né? E quando ela tem um lema, quando ela tem ali algo que ela carrega, ela tem o seu significado. Então, quando você vai pegar a bandeira do Brasil e você vai olhar até as estrelinhas da bandeira, por que o Brasil tem as estrelinhas? Quantas estrelas são? O que significa as estrelas? Qual a estrela? Porque tem uma lá sozinha em cima da frase ordem e progresso, né? Ela representa um estado, né? O estado do Pará. Então, assim, todos, ó, o Paraná, nós, Paraná, estamos aqui embaixo. Né? Então, aqui, ó, na região mais... o Distrito Federal é a estrelinha abaixo do cruzeiro ali da bandeira. A bandeira tem um cruzeiro. Nós carregamos a nossa bandeira estrelas e o céu, ó, o céu estrelar. Gente, isso é fantástico. A luz das estrelas. Nós carregamos isso na nossa bandeira. Nós carregamos, ó, a luz das estrelas na nossa bandeira. Você já parou para você pensar nisso? Nós constelamos em todo tempo, em todo momento, porque as estrelas constelam. E o que acontece, então? Interessante, ó, porque o Distrito Federal, ele está lá embaixo, que representa. Então, e o que isso significa? Significa que você precisa fazer a leitura, codificar, não só ler e, tô nem aí, nem sei porquê, pra quê, como, onde, de que forma. Para com isso. Começa a dar importância às coisas. Começa você a colocar sentido na vida. Começa você a perceber. Eu uso muito uma palavra, né? As nossas alunas, as nossas restauradoras, as nossas libertadoras, as nossas ovelhas. Eu uso muito uma palavra, né? E essa palavrinha é da pastora Lígia. Perceba. Pronto. Falou perceba, tem alguma coisa acontecendo, tem algum barulho acontecendo, tem alguma coisa que a pastora quer que a gente preste atenção, que nós não estamos prestando. Perceba. Perceba a vida, perceba o significado daquilo que você vive e convive. Perceba o que te envolve.
A natureza te envolve e ela emana. As estrelas, elas estão sobre você e elas clarificam uma nação, ainda mais dentro aqui, ó, de um país que nós carregamos a nossa bandeira cheia de estrelinha. Então, o amor por princípio, não tem como, gente, não existe. Para você pensar, Deus por princípio. Deus era quem? Puro Pai, Pai de amor. Se você tem algum dom, o amor é o principal deles. Senão, todos os outros vão ser barulho. Não vão fazer nada. Não vai mudar nada. Nem você e nem vai servir para alguém. Então, assim, para você pensar nisso. Não tem amor, é que nem barulho de sino que tinha e que não faz diferença nenhuma. Então, para e observe o alinhamento, ó. Princípio, ordem de princípio na nossa bandeira, o amor por princípio. Deus no nosso país, Deus nessa nação. Você consegue pegar isso? Deus, o amor por princípio. Quem é o amor? O amor. O amor. Quem é o amor? O amor é o alfa, é Deus, é o princípio de todas as coisas. É o Criador. Depois ele vem inspirando os profetas, depois ele vem em Jesus. Daí ele é o verbo do amar. Ele se manifesta fisicamente. E aquele que agora está com o manifesto, com a manifestação do Pai, é Jesus, o Filho. O Pai que ama o Filho. E o Pai ama tanto os filhos que ele entrega um. Ele vem nele, passa o processo, se revela ao amor. Em nenhum momento você vê Jesus com ódio, com raiva. Né? Em uma hora que ele ficou bravo lá e derrubou os cambistas, ele estava dizendo, aqui na casa do meu pai não é venda. Não tem que fazer negócio. Aqui dentro da casa do meu pai, não. Sabe? Então, ó o amor puro, o amor honesto, o amor de fidelidade, o amor de integridade, o amor que carrega as riquezas incomparáveis da glória de Deus dentro de você. Então, o amor ágape, o amor fraternal, o amor filial. E o amor ágape é o amor dos céus, o amor de Deus, o Pai que ama o Filho. E esse Filho entregue para quem venha ensinar a nós que aceitamos Jesus, o Filho, passamos pela porta para retornar à nossa paternidade. E essa nossa paternidade, Pai, ele quer que a gente volte para o jardim. Ele quer que a gente volte para o jardim. Qual o jardim, pastora? O jardim, aquele lá que ele criou e que Satanás infiltrou, um apagão na inteligência de Adão e Eva e envolveu eles numa treva. Ficaram alienados, perderam a percepção do que era e como era Deus. Passaram a ser carnais e agora foram tirados para fora do jardim. E sabe o que eu entendo disso? Que quando você aceita Jesus, tá? Ele está chamando você, Deus está chamando você para você voltar para o jardim de volta. Como? Onde? Cadê? Onde está esse jardim? Não, esse jardim não está aí só depois que você morrer, que você vai para o paraíso. Não, lá é lindo, maravilhoso, poderoso, mas o jardim está dentro de você. Para você retornar ao jardim e você entender que ele, como pai, ele nunca pelo amor, pela misericórdia, ele nunca, por mais que ele tirou pessoas para fora, mas ele ensina através de Jesus que quem tira pessoas para fora, né, é você que se coloca para o lado de fora. Você já parou para você pensar nisso? Quando você não aceita, quando você não é humilde, quando você é infiel,
quando você desrespeita, quando você se desorganiza, quando você não tem um indisciplinado, quando você planta tudo na insensatez, quando você é uma pessoa dada a um desalinhamento por caráter, você é desonesto no teu caráter, tudo isso é você mesmo. As obras da carne que fazem com que você saia para fora daquilo que é o jardim que emana leite e mel dentro de você. É importante você entender isso, que você carrega nesse jardim as coisas mais belas que existem e elas estão todas dentro de você. E elas estão todas elas cheirando bom perfume. Só que muitas vezes a educação que você recebeu, a forma como você foi educado, as crenças que foram depositadas em você, os erros da vida que você cometeu, todo o fator emocional de falta de afetividade que condicionou doenças dentro de você, para você pensar. Quem tira você para fora não é Deus. Não, Ele permite que você saia. Porque quem se lança é você mesmo quando você não obedece. É você mesmo. É simples, é tão fácil fazer essa leitura. Porque se você não obedecer, você já está fora. Se você não entender de regras, mas eu sou livre. Mas olha para a liberdade que precisa ser vista, né, como atributos do ser divino. E que em toda a palavra ele coloca pessoas para liderar, hierarquias. Então, a gente vai olhar e a gente vai entender assim, Jesus, ele ensina a gente a viver isto, porque senão a gente vive em desordem. E daí é um trabalhão você ter que voltar para a ordem. E isso é pessoal. Você não pode olhar uma outra pessoa que está lá fazendo e achar que você pode fazer também. Porque liberdade muitas vezes pode virar libertinagem. Então ela é um fiozinho ali que precisa ser notado dentro de você. Eu quero ser livre. Livre. Não. Livre do quê? Você tem que ser livre de você mesmo. Daí, quando você é livre de você mesmo, de tudo que você já carregou, de tudo que foi construído dentro de você e que você enxerga os erros disso, você está liberto. E agora? É como eu sempre digo, né? Jesus foi levado uma vez só para o deserto. Pensa nisso. Para ser provado ou desaprovado. E isso é na nossa vida. Você é levado para alguns lugares para você ser aprovada ou ser desaprovado. Então, Deus, todo o tempo Ele está ali ensinando. Ele todo o tempo está instruindo. Em todo o tempo Ele está nos guiando. E Ele está cuidando de nós nesse caminho. Então, a gente volta para o jardim e vai olhar o amor por princípio na nossa bandeira, no nosso país. Ordem por base. O que seria isso, gente? Eu quero fazer essa live hoje dando significado do amor por princípio, a ordem por base. Base, o que seria a base? Base é algo que se fundamenta. Base é um eixo. Base é algo que sustenta. Base. Formou uma base, subiu com algo estruturado. Então, a ordem é a base de todo processo. Não existe como você alinhar algo se não tiver uma base. Por isso que muitas vezes você tem que voltar, fazer um techuvá, voltar onde? Aonde tudo começou. Aonde tudo começou.
É onde que tudo começou. Isso na tua vida, na nossa nação, aonde que tudo começou? Você já parou para você estudar isso, pensar nisso? Como que foi, né, se infiltrando as coisas? E como aconteceu toda uma desordem na nossa nação, fértil, produtiva, rica, riquíssima, enriquecedora, e que você está plantado nela? Tem que voltar à ordem, gente. Tem que voltar à ordem. Neemias foi lá restaurar o que tinha sido destruído. O que foi destruído? Jerusalém. Ele tinha que reestruturar aquilo, ele tinha que colocar tudo em ordem. Ele primeiro vai, analisa, ele vê, ele pensa por onde começar. Qual que é a base disso aqui? A base era Deus em Jerusalém. A raiz daquela cidade era princípio de origem. Então ele começa a reestruturar. E isso nos dá a entender que Deus é o nosso princípio, então ele é a nossa base de todo o processo. Então a parte espiritual é a tua base. A parte espiritual na tua vida é a tua base. Pastora, tem muita coisa que está se voltando, o povo está se falando em espiritualidade. Não seja um espiritualista, seja e carregue a espiritualidade em você. Mas qual espiritualidade? Pare para você pensar, não é qualquer uma não. Porque as forças antagônicas, elas divergem a ideia. Lá em Gênesis você vai ver isso. As forças, o bem e o mal, elas são forças antagônicas. Então elas fazem o quê? O mal, você vai ler desde o princípio como o mal se manifestou lá no céu, depois aqui na terra, e ele é o que traz a inversão de valores. Então ele é o mal. A inversão de valores é má, é ruim. Ela está fazendo você, de repente você está indo num caminho reto. Vem alguém com uma ideia, você presta atenção naquilo, você não está bem com você não está convicto, você tem dúvidas, você tem achismo, você não conhece as suas características de temperamento, você não conhece as pedras preciosas que você carrega no teu caráter, você nem tá nem aí com você, é óbvio que você vai escutar a ideia do outro. Porque talvez a ideia do outro seja melhor que a tua. Mas a ideia do outro é uma inversão de valores. E daí você vai depois ter danos. Porque a inversão de valores é injustiça. Então quer dizer o quê? Que tem o valor e a inversão de valores. E é muito claro você, por isso que eu falo, não sejam espiritualistas, seja espiritual. Leia na espiritualidade. Leia na espiritualidade, não é qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer conceito, qualquer crença, qualquer filosofia, qualquer estudo, qualquer conhecimento. Não, gente, por favor. Busque discernir pela verdade e construa na verdade. Por isso que eu digo e vou continuar dizendo, e é um lema que eu carrego. Os nossos valores são como bússola. Vão apontar para o certo ou para o errado. Quem decide é você. Então pera um pouquinho. Se eu não conheço dos meus valores, eu posso estar indo para uma revelia. Eu posso estar indo para um desastre, eu posso estar indo para um caos. Eu posso estar indo por quê? Por causa da ideia que eu estou pegando, e é uma inversão de valores. O mal, ele é e faz a inversão de valores. Por isso que você tem que olhar com quem você anda, quem frequenta a tua casa,
O que está trazendo para você? Qual a direção que você tem para com quem, quem anda junto com você que vai seguir nos valores, vai plantar na sensatez. E ao contrário, a gente tem que fazer o quê? Libertar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa. Por isso que a minha missão é isso. A minha missão na Terra é ensinar as pessoas a retornar para o seu eixo condutor. Parar de viver pelo lado negativo. Parar de viver pelas características negativas. Parar de salientar o mal. Parar de promover o mal. Parar de promover o mal aí, das obras ruins dentro de você. Parar de promover o diabo. Parar de promover a idolatria. Parar de promover a inversão de valores. Para. Aceite ser reeducado. Volte para o jardim. Precisa de ajuda? Vai lá. O amor para o princípio. Gente, isso é muito sério. Isso é educacional. E às vezes você levou uma vida inteira para você aprender isso. Ou que você nem aprendeu ainda. Então deseje viver o honesto, o sadio, o íntegro. Deseje viver. Saia da hipocrisia. A apostasia é a mãe da hipocrisia. E você precisa parar de ficar colocando faces. Busca a tua face e emane por ela. E eu acredito, Deus, Ele odeia a injustiça. E aonde tem injustiça, tem inversão de valores. Para você pensar nisso. E começa você a olhar o amor por princípio. Começa você a encontrar a ordem por base. Isso é para a tua vida e isso é dentro do território que você nasceu. Começa a ler o progresso por fim. O que significa o progresso? Na nossa bandeira é o funcionamento da sociedade, é o funcionamento da nossa sociedade progredindo, promovendo progresso, promovendo bem-estar. Gente, que coisa linda, né? Amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O amor e o bem-estar. Se você viver por princípio da palavra, o nosso principal Deus, Ele vai ensinar você a continuar vivendo dentro dos valores. Ah, mas é tão difícil, porque fulano vem e daí ele quer fazer tal coisa e aquilo lá. A sociedade, né? Ah, ele oferece tal dinheiro e eu tô precisando, vou lá e pego aquele dinheiro. Faço um negocinho ali para ganhar também um resultado, né? Se você é um vendedor, você faz isso sim, né? Mas e quando te oferecem dinheiro, te oferecem objetos, oferecem coisas que são escusas, que você não sabe a origem, a procedência, e você está sendo vendido. Isso é inversão de valores? É. Porque se você tem alguma coisa, tenha por honestidade. Porque é melhor você nem ter. Porque se você for desonesto para obter, alguém outro dia perguntou para mim, falou assim, nossa, eu poderia estar muito bem se eu tivesse aceitado fazer alianças. Aí eu olhei e falei assim, interessante, eu estou bem, eu sou uma pessoa resolvida, esclarecida. Agora, aonde que estaria? Aí a pessoa perguntou para mim, aonde que estaria? Falei, vai lá olhar. Tem muitas pessoas em altares, fazendo lavagem de dinheiro. É real, gente.
Por quê? Por causa de mamon, ou porque fez uma aliança de engano, para tirar vantagem. Então é melhor você andar devagarinho e ter progresso naquilo que você está construindo. Vai devagar. Se você conhece um Deus do tempo, ande pelo tempo de Deus, não pelo teu, porque o teu humano, ele é extremamente ansiedade. Aí você vai fazer coisa, tudo, e quando vê tem uma infiltração ali. Né? E quando você pega uma aliança e faz uma aliança com engano, por engano, para depois você, sabe, dar um jeito na tua vida. Olha, por quê? Porque desalinha tudo, gente. Desalinha tudo. Eu trabalho 27 anos cuidando de pessoas. 17 anos escutando história de pessoas. 30 anos. Fui casado com uma pessoa que eu a vida inteira falei, isso aqui é inversão de valores. Tem que se converter. Não se converteu. Então, tem pessoas dessa forma? Tem. Tem. E aí você vai olhar e você vai dizer, você vai ser assim também? Eu escolho carregar o amor por princípio, Deus comigo, me ensinando a progredir diante daquilo que é Ele, com Ele, não com alianças erradas. Isso é sério demais. E interessante porque a bandeira, gente, ó, a bandeira, né, é interessante, ó, a bandeira, ela vem falar para nós que ela é o símbolo de uma nação. E na nossa bandeira nós carregamos a frase ordem e progresso. Você acha que o Brasil carregaria uma frase dessa e não teria a sua época para poder se libertar? Nós estamos nessa época. O Rio do Leão está passando no nosso Brasil. Observe isso. Se você é espiritualista, você vai acreditar em qualquer coisa. Mas se você carrega os valores do Espírito dentro de você e você tem o Espírito de santidade que está aí santificando você para você ser íntegro, ser honesto, você vai olhar e você vai dizer assim, uau, peraí um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Você vai perceber que o que você carrega e o lugar que você foi plantado é de produtividade. E quando existe produtividade, tem progresso. Então, a política faz alianças escusas? Faz muito. Faz muito. Mas chega uma hora que o lema, o tema, o que Deus quer, o que Deus impetrou, o que Deus, como justiça, Ele é e faz, chega o tempo de uma nação. Se nós entendermos isso, todos vamos dar continuidade ao que Neemias já começou a fazer. Dê continuidade. Viva amor por princípio. Viva a ordem por base. Viva o progresso. O progresso que significa promover o bem a alguém. Promova o bem e não o mal. Isso é princípio. Então isso significa que nós estamos sendo vistos por Deus para carregar os princípios no nosso país? Sim. Amor por princípio. A ordem por base. Vai ter que mexer nas raízes. E eu acredito que já começou a mexer, porque a raiz é uma base. Para uma árvore produzir, ela só produz se a raiz for boa. E eu acredito que nossa nação, a base é Deus. É raiz. E cada morador dessa terra é um raiz. E precisa olhar para a sua árvore plantada nessa terra, nesse território fértil e produtivo, forte,
que emana, que nasce, e o que nasce nesse país progride, subsiste. Agora o falso, o profano, não. A mentira, o engano, não. Observe como Deus está mexendo na nossa base. Ele já está fazendo. Ele não vai começar a fazer agora. Ele já está fazendo. Neemias já começou a boa obra. E essa porta que nós estamos é a porta do vale. E a porta da decisão. E vai dizer para você, e eu quero fechar essa live hoje perguntando para você, você já entendeu? Você já entendeu? Você já entendeu sobre o que você carrega? Quem é você com o que você carrega? Você já entendeu sobre como Deus quer que você também progrida? E você, sendo o propósito, você vai promover o bem-estar para alguém. Por quê? Porque se você olhar para a tua raiz, se você olhar para a raiz da nossa nação, para a árvore, que essa nação ela já é extremamente multiplicadora, você vai querer multiplicar junto. Amor por princípio. Ordem por base. Vai ter que mexer aí? Vai. É importante você entender isso. E progresso, promovendo bem-estar para alguém. Sendo benéfico. Quando você progride, você está, honestamente, você está sendo benéfico. Você está na bênção. Você não está na maldição. Você está na bênção. Ah, mas lançaram. E daí, quem é você com aquilo que lançaram sobre você? Maldição com causa penetra. Maldição sem causa volta para a mesma pessoa que enviou. Então, pega os teus valores, pega a educação por princípio, olhe para essa nação e vamos juntos. Neemias, somos estes que estão na porta do vale, na porta da decisão. Não deixe as pessoas decidirem por coisas que não são dos valores por ordem de princípio. Não são pessoas, são os valores. E eu quero encerrar essa live hoje orando pelo nosso país. Vem junto comigo. Senhor nosso Deus, nós, Senhor Deus, cremos, Pai, que em todo o processo deste mês de outubro, o Senhor nos ensinou. O Senhor despertou pessoas. Senhor, por vários canais, Pai, de comunicação, pelas mídias, o Senhor despertou o mundo, Pai, a olhar para a nossa nação brasileira. O Senhor despertou profetas, reposicionou profetas. O Senhor reposicionou o teu povo que chama pelo teu nome. O Senhor deu ordem aos teus anjos já há alguns anos atrás para alinhar as profecias e fazer a grande restauração e reconstrução da nossa nação brasileira. E a palavra, Senhor, ordem e progresso, a ordem por base e o progresso, Senhor, o progresso, Pai. Senhor Deus, Ele é em ajudar alguém. A humildade, Senhor, de Jesus em nós faz com que estejamos estendendo a mão, facilitando a vida de uma outra pessoa, com conhecimento, em dar algo, Pai, que possa ser bom para aquela pessoa. Pai, isso é praticar justiça social. Isto é, Senhor, praticar o amor. Ter os olhos para a humanidade. E que esse Brasil, Pai, ele, Senhor Deus, carregue os valores das riquezas
incomparáveis da glória de Deus, da glória do Senhor. Que a nuvem de glória, Pai, comece, Senhor Deus, as pessoas a enxergar, Senhor, nesses dias, que o Senhor é Deus nessa nação. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai nesta nação. E o Senhor odeia a inversão de valores, porque isso é maligno. Pai, traz os teus filhos, nós, brasileiros, Pai, a pegar as riquezas que existem dentro e poder, Senhor Deus, nesse vale da decisão, decidir na honestidade, na integridade, na fidelidade, na ordem dos princípios, que é a vida. A vida. A vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Brasil, Senhor, esteja, Senhor, sendo abençoado. Que o Rio do Leão, passando, Pai, por esse nosso território, a adoração, o Senhor colha da adoração, Pai, uma essência agradável às tuas narinas. E que no Rio do Leão passando, a autoridade, Senhor, seja restituída. E a autoridade, Pai, do governo brasileiro, com valores que estão no teu coração, Deus, em nome de Jesus, possa dar continuidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o povo brasileiro nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até segunda-feira.